Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos lá. A gente tratou já nas últimas aulas sobre o conceito do direito trabalhista, o conceito de empregado e empregador, e vamos entrar agora a respeito da carteira de trabalho, a CTPS. A carteira de trabalho e previdência social, esse é o nome, por isso essa sigla, CTPS. É o principal documento de identificação profissional do trabalhador. Então, ele é o principal documento para comprovação do trabalho, do trabalhador. E são anotados os seguintes elementos, tá? Mais importantes referentes à relação de emprego passadas e presentes. Então ali é necessário ter todos os elementos que configuraram a relação de trabalho. A empresa trabalhada, o salário, férias, anotações gerais. Então tudo isso que o empregado ele teve de relação de trabalho deve estar acompanhada e anotada na CTPS, tá? A CLT, ela apresenta a obrigatoriedade da CTPS lá no artigo 13, tá? Que diz o quê? No artigo 13, a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Então veja aqui que ela é taxativa na obrigatoriedade. Então ela manda, a CLT ela obriga que tenha essa carteira de trabalho para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural. Então, os trabalhadores rurais também necessitam de ter as anotações na carteira de trabalho, tá? Ainda que em caráter temporário, ainda que haja ali um período específico para essa prestação de serviço, é obrigatório que haja a carteira de trabalho e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. A CTPS é um instrumento de prova em caso de ações trabalhistas. Então, como que o empregado prova que ele prestou serviço para aquela empresa? Com a carteira de trabalho, tá? Não só no que tange à existência do contrato de trabalho, mas também quanto às condições dos trabalhos que foram prestados. Então, se teve férias, qual que foi o salário, tá? As condições especiais do tipo de serviço, se tinha ali um adicional de insalubridade ou algo assim. Então tudo isso tem que constar lá na CTPS, nas anotações, tá bom? E não só isso, tá? A CTPS é o meio de prova usualmente utilizado perante o INSS. Para quê? Para que a pessoa ela possa ter ali a obtenção de aposentadoria. Então, na CTPS vai constar ali o tempo de trabalho, vai ser feito o cálculo pelo INSS e aí a pessoa vai conseguir ter acesso à sua aposentadoria quando chegar o momento. Como que funciona a emissão da CTPS? E aqui eu chamo a atenção, para vocês terem uma ideia, como que foi atualizado este momento. A Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, ela alterou algumas regras para a emissão da CLT, né? Porque ela inclui lá no artigo 14 da CLT que apresenta algumas regras da emissão da CTPS. Vamos ver. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Isso aqui não existia antes. Então, agora, com a criação da carteira de trabalho digital, ela é a regra para emissão. Ela manda que, preferencialmente, seja por meio eletrônico essa emissão da carteira de trabalho, não mais aquela azulzinha que usualmente a gente tinha, que o pessoal tem em casa ainda, onde emitia lá nos órgãos necessários, né? E tinha ali a CTPS em mãos. Agora não, ela vai para um meio eletrônico. Isso facilita até no cruzamento de dados com a próprio INSS para computar as regras de trabalho, para computar o período de trabalho para aposentadoria. Você vai ter mais acesso ainda sobre as informações que o seu empregador está colocando na sua carteira de trabalho, então facilita bastante aqui, né? Acaba um pouco aquele risco de perder a carteira de trabalho, então tira um pouco esse risco e a gente consegue aqui ter essa diminuição desse risco, né, de perder, e aí a gente consegue ter então uma facilidade quanto à emissão da carteira de trabalho quando ela é emitida pelo meio eletrônico, tá? Olha o parágrafo único, o que traz para nós? Excepcionalmente, ou seja, em caráter excepcional e não sendo a regra, a CTPS poderá ser emitida
em meio físico, desde que, aí ele traz para nós alguns requisitos. Inciso 1. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão. Inciso 2. Mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. E o inciso 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro sem custos para a administração, garantidas condições de segurança das informações. Então você nota que aqui com a lei da liberdade econômica, né, ele traz também até essa segurança das informações. Como que se dá a apresentação e a devolução da CTPS? Nenhum empregado pode ser admitido sem apresentar a carteira, tá? E o empregador ele tem um prazo legal de 5 dias úteis para proceder às anotações. Esse prazo aqui também foi uma alteração recente na CLT. Antes o prazo eram 48 horas, tá? Então, hoje, o empregador ele tem 5 dias úteis para proceder às anotações da data da admissão. Então, admitiu a pessoa, fez o contrato de trabalho, 5 dias úteis para fazer essas anotações, tá? Então ali tem que estar a data de admissão, remuneração, as condições especiais se houver e devolvendo-a em seguida, essa carteira ao empregado, conforme o artigo 29 da CLT, e aqui sim é o prazo de 48 horas, tá? Que está lá no parágrafo 8º, tá bom? Vamos ver aqui, ó. O artigo 29, ele traz para nós aqui essa regra para a assinatura, né, a anotação dessa carteira de trabalho. Olha lá. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, quando houver, se houver, facultada a adoção de sistema manual. Então, olha só. Aqui, ele traz para nós que é facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelos Ministérios da Economia. Preferencialmente é digital, mas facultado o sistema manual. Então, dê preferência sempre ao sistema digital, tá? E isso aqui também, ó, foi uma redação dada pela Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. E o parágrafo 8º, ele traz esse prazo para nós. Ó. O trabalhador deverá ter acesso às informações de sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir da anotação. Então, anotou-se a carteira do trabalho, ainda que de forma digital ou de forma física, excepcionalmente, 48 horas o empregado deve ter acesso a essas informações. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, não deixem de me seguir nas redes sociais e até a próxima aula. Até mais!